Oi, pessoal, que bom ter vocês aqui. Hoje a gente vai mergulhar numa história incrível de fé, de coragem e, acima de tudo, de reconstrução. Ela acontece lá no coração do antigo Império Persa. É a jornada de Neemias, um homem que, mesmo vivendo a centenas de quilômetros de distância, sentiu no peito a dor de uma cidade em ruínas. E é aqui que tudo começa. De um lado, os muros de Jerusalém no chão, sabe? Um símbolo de fraqueza, de vergonha. E do outro, um homem, uma pessoa com uma determinação espiritual tão grande que decidiu que algo precisava ser feito. Vamos juntos acompanhar essa jornada. O curioso é que essa história não começa em Jerusalém. Ela começa bem longe dali, num lugar de muito poder, de muito luxo, onde Neemias tinha uma vida, digamos, de destaque. Mas o coração dele estava em outro lugar. Olha só, no palácio persa, Neemias não era um servo qualquer. Ele era o copeiro do rei Artaxerxes. Isso era um cargo de confiança máxima, de muita responsabilidade. Ele estava ali no centro do poder mundial da época, mas completamente longe da sua terra. Uma terra que, mesmo depois do exílio, ainda sofria muito. E então, um dia, as notícias chegam. E essas notícias atravessam um império e atingem Neemias em cheio, como um soco no estômago. Os muros de Jerusalém continuavam no chão. A cidade estava totalmente desprotegida. E o seu povo vivia uma vida de muita dificuldade e humilhação. E a reação dele, gente, não foi de diferença, não. O texto bíblico conta que ele sentou, chorou, jejuou e orou por dias a fio. Não foi uma tristeza passageira, sabe? Foi uma dor profunda que o levou direto para a base de toda a missão que viria a seguir: a oração. E é exatamente dessa conversa com Deus, dessa conexão profunda, que nasce a atitude. Neemias pega toda aquela dor e transforma num plano ousado, um verdadeiro passo de fé que ia mudar o rumo de tudo. A tristeza dele era tão genuína, tão visível, que o próprio rei Artaxerxes notou. Imagina a cena. O rei olha para seu homem de confiança e pergunta, na lata: "Por que você está tão triste?" E essa pergunta abriu a porta para a missão da vida de Neemias. E é impressionante pensar na coragem de Neemias nesse momento. Com uma oração silenciosa nos lábios, ele abre o coração para o homem mais poderoso do mundo. Ele não só explica o problema, mas pede permissão para ir pessoalmente a Jerusalém e liderar essa reconstrução gigantesca. E a resposta do rei é simplesmente surpreendente. Ele não só deixa Neemias ir, mas dá um apoio incrível. Cartas oficiais para garantir uma viagem segura, madeira das florestas do próprio rei para os portões da cidade e um apoio que validava toda a missão. Era a mão de Deus agindo através do rei. Quando chega em Jerusalém, Neemias não faz um grande alarde. Muito pelo contrário. Ele age com uma sabedoria, uma estratégia. Durante a noite, em segredo, ele vai sozinho inspecionar as ruínas, olhando cada buraco no muro, cada portão queimado, para entender de verdade o tamanho do desafio que ele tinha nas mãos. Com o plano na cabeça, Neemias já sabia. A reconstrução não ia ser só levantar pedra sobre pedra. Seria também uma batalha espiritual. Afinal, grandes propósitos quase sempre encontram uma grande oposição, não é mesmo? Depois da inspeção, ele finalmente reúne o povo e compartilha aquela visão que Deus tinha colocado no coração dele. E as palavras dele inspiram tanta confiança, tanta união, o povo responde como se fosse uma só voz. Cada família assume a responsabilidade por um pedacinho do muro, todo mundo trabalhando junto por um único objetivo. Mas como era de se esperar, a oposição não demorou nadinha para aparecer. Inimigos como Sanbalat e Tobias tentaram de tudo para parar a obra. Começou com zombaria, com desprezo, depois vieram ameaças de ataque, conspirações, mas a cada nova investida, a resposta do povo ficava ainda mais forte. A resposta era oração constante, vigilância contínua e um trabalho ainda mais perseverante. E essa imagem aqui, ela diz tudo sobre a determinação daquele povo. A coisa ficou tão séria que os construtores precisavam trabalhar armados. Era literalmente assim. Metade do pessoal trabalhava, enquanto a outra metade vigiava. Uma mão para construir e a outra para defender. Trabalho e vigilância, sempre juntos. No meio do medo, da intimidação, Neemias estava sempre lá, lembrando a todos qual era a verdadeira fonte da força deles. Ele dizia para não terem medo dos inimigos, mas para se lembrarem do Senhor, do Deus deles, que era grande e temível, e que era para lutar pelas suas famílias e pela sua cidade. E toda essa fé inabalável, somada a um trabalho que não parava,
levou a um resultado que parecia impossível. A restauração não foi só de pedra, sabe? Foi uma restauração da esperança. 52. Esse é o número. Em apenas 52 dias, eles reconstruíram completamente os muros de Jerusalém. Uma façanha tão impressionante que deixou todas as nações vizinhas de queixo caído. O que parecia que levaria anos foi feito em menos de 2 meses. Incrível! Com os muros de pé, Jerusalém finalmente voltou a ter segurança, a ter dignidade, a cidade estava protegida, e o mais interessante é que os próprios inimigos reconheceram que aquela obra só podia ter sido feita com a ajuda de Deus. A reconstrução se tornou um testemunho poderoso. Mas a obra não acabou nos muros, não. O passo seguinte foi a restauração espiritual. O sacerdote Esdras leu as Escrituras para todo o povo, que se emocionou, que chorou ao ouvir as palavras da lei. Foi um momento de arrependimento profundo e de renovação da aliança com Deus. Os corações foram reconstruídos junto com a cidade. E essa jornada de Neemias nos deixa lições que valem para a vida. A gente aprende que a oração vem antes da ação, que Deus usa pessoas comuns, mas que estão comprometidas, que a oposição, muitas vezes, é só um sinal de que o propósito é grande, que a união multiplica forças, e acima de tudo que com Deus o que parece impossível se torna realidade. E essa é a grande mensagem que ecoa até hoje. Assim como Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, Deus pode restaurar áreas da nossa vida, famílias, sonhos, coisas que talvez pareçam perdidas. Porque no fim das contas, quando a missão vem dele, a força para cumpri-la também vem.